Olá, meus queridos alunos e alunas do Colégio Coração de Jesus. Estamos aqui hoje para dar seguimento, para dar continuidade aos nossos estudos da nossa disciplina de História da Arte, ou somente arte, né? Se vocês preferirem. Estamos agora no capítulo 7, com o assunto Arte Pré-Cabralina e Tradição Cultural Indígena. Aí talvez já apareça um termo que não seja tão familiar para vocês. Pré-cabralina. Ele se refere exatamente a tudo que havia no continente sul-americano, especificamente onde hoje é o Brasil, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Então, por isso, pré-cabralina. Nós temos que questionar e temos que cuidar muito com os termos que a gente vai continuar utilizando. Como a gente discute desde o início das nossas aulas, os termos históricos podem sim ser criticados e questionados. Então, o termo a se questionar aqui é descobrimento, né? Se a gente fala que os portugueses, que os europeus descobriram esse continente, nós estamos dizendo que tudo que aqui existia não era válido, tudo que aqui acontecia não tinha valor nenhum. E não é bem assim. Por isso a gente tem aí a cunhagem, muito recentemente, de novos termos. Então, o momento pré-cabralino ou a arte pré-cabralina se refere exatamente àquela arte produzida pelos indígenas que se encontravam no território brasileiro antes da chegada dos portugueses, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, ok? Dando seguimento aí, a gente precisa também questionar o termo índio. Lembrem-se que eles foram assim denominados, as pessoas que aqui viviam, porque, a princípio, quando Cristóvão Colombo chega na América Central, em 1492, ele a princípio acredita que tinha chego às Índias, né? Era o objetivo inicial aí, encontrar esse lugar de comércio, encontrar uma nova rota, agora por mar, de comércio com as Índias. Por isso, os habitantes aqui desse território foram chamados de índios. Mas o termo hoje, depois de muitos estudos, tanto sociológicos quanto desenvolvimento da antropologia, já dizem que o termo índio não é adequado. Por quê? Porque ele generaliza, ele faz com que se todas essas tribos, com que todos esses grupos, com que todas essas populações que aqui viviam tivessem as mesmas características. E não tem. A gente chama, então, de forma mais adequada esses grupos de pessoas de indígenas. A gente tem aí na casa de mais de 1.000 etnias diferentes no território brasileiro, tendo aí línguas, costumes muito diferentes. Claro que sim, com algumas questões aí que os aproximam, com alguns pontos de convergência, mas não é possível generalizar, desculpe, tratar todos da mesma forma. Então, o que a gente vai falar, o que esse capítulo vai tratar para vocês? Exatamente como que esses indígenas desenvolviam uma arte, um tipo de arte, antes da chegada dos portugueses. Vamos pensar então, vamos fazer um exercício mental. Imagine quando os portugueses chegaram nesse território, que era o Brasil, encontrando um clima quente, um local inexplorado por outros europeus, por pessoas da Ásia, por pessoas da África, aqueles indivíduos que os europeus já tinham contato, então esse território seria inexplorado por esses grupos, e habitado por índios. Eles chamaram, então, como eu disse, de índios, que estavam basicamente nus, usavam colares, enfeites feitos com penas e o corpo pintado. Percebam ali já uma diferença muito grande na forma de se vestir e na forma de se portar. Os portugueses habituavam-se a utilizar roupas com muita frequência, roupas de tecidos geralmente muito pesados. Claro que os navegadores aí utilizavam alguns tecidos mais leves, mas
com formatos muito diferenciados. Esses enfeites corporais também existiam, mas eram produzidos com aquilo que os europeus valorizavam, que era ouro, prata, metais preciosos. E esses adornos, então, estavam relacionados ao que a gente chama de valorização comercial, aos produtos de grande valor comercial. Diferente dos indígenas, que utilizavam da natureza, utilizavam-se da maioria dos elementos que a natureza poderia proporcionar para que ele se enfeitasse, para que ele se aí diferenciasse uns dos outros. Nós temos uma certeza, né? Tanto esses grupos indígenas quanto esses portugueses, quando se encontraram, eles têm uma surpresa pelas duas partes, porque eles observam que aquele outro grupo, ele não tem nada de comum, de parecido com o meu grupo. É uma questão de alteridade, olhar para o outro e vê-lo como diferente, entendê-lo como diferente. Cada um deles tinha o seu próprio modo de viver, a forma de viver em sociedade, a forma de se vestir diferentes, a forma com que eles realizavam artes, a forma com que eles explicavam o mundo à sua volta e muitas outras questões são aí completamente diferentes dessas duas culturas que passam então a se encontrar. A gente tem aqui uma imagem, claro, produzida muito depois, né? Olha lá o ano da produção dessa imagem, 1922, e mostra o momento do desembarque de Pedro Álvares Cabral, que aconteceu no ano de 1500. Então, a produção dessa pintura, dessa obra, ela acontece mais de 400 anos depois do real acontecimento. Ah, professora, então como é que eles podem realizar uma pintura, sendo que eles não estavam naquele lugar? A partir de dados, a partir de fontes históricas. Então, a gente tem os relatos dos navegadores, a gente tem os diários de bordo dos marinheiros, né, do piloto, nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha. Então, a partir desses elementos, da reunião desses elementos, é que os artistas podem fazer uma representação imagética de acontecimentos do passado. Mas é claro que ele vai colocar aí um pouco também do seu entendimento e da sua interpretação. Esse quadro não é um quadro neutro, ele não está ali apenas para registrar da forma mais verídica possível aquele encontro. Ele tem sim elementos aí que podem ser questionados. Mas a gente consegue aqui observar esses dois aspectos que acabamos de comentar. Então, os indígenas, em grande parte aí, nus, usando alguns elementos aí de adorno corporal, utilizando as suas ferramentas, os seus armamentos, que são bem diferentes dos armamentos europeus, assim como a chegada, né, desses europeus que vieram nas caravelas e então as vestimentas, os seus armamentos, a forma de se postar, tudo isso então demonstrando uma grande diferença cultural, uma grande diferença de enxergar e de registrar a sua vivência no mundo. Bom, a gente tem como destacar aí, de forma muito geral, que as nossas populações indígenas, que os grupos indígenas brasileiros, eles têm habilidades extremas na realização de tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Então, quando a gente observa a sua pintura, a confecção das suas cerâmicas e mesmo os seus trançados, a gente consegue ver como tem habilidades, principalmente manuais, os nossos indígenas. Aqui a gente tem alguns exemplos que eu destaquei para vocês. A cerâmica marajoara, de um grupo, então, da região norte, né, esse grupo marajoara, que na chegada dos portugueses, acredita-se que esse grupo já não existia mais, porém, outros grupos na região teriam agregado os seus costumes, né, assim como aconteceu lá nos povos pré-colombianos em relação a maias e astecas, né, lembrem-se que também quando
os espanhóis chegaram nesse território, os maias já haviam desaparecido, o maior número deles já não existia mais. E os astecas teriam aí se aproveitado de algumas das suas contribuições dos maias, da cultura maia, e teriam, então, a utilizado. Isso acontece também com essa cerâmica marajoara. Percebam que ela tem uma função utilitária, aqui no caso são 3 vasos, que podem guardar aí diversos tipos de produtos, mas que tem um desenho, tem representações aí simbólicas, muitas vezes relacionados à sua mitologia, relacionado à sua religião, relacionado aos seus costumes. Temos também o artesanato em fibras naturais, palha, né? Que tem aí uma variedade imensa em todo o território brasileiro. E a gente pode encontrá-las num tecido, numa cor mais crua, ou também colorida, como é o caso desses cestos. Também esse trançado tem um fim utilitário, né? Serve para guardar alimentos, guardar diversos produtos. Os trançados também podem ser utilizados para pesca e muitas outras variedades. Além disso, a gente destaca aqui a arte plumária, quer dizer, a utilização de plumas, de penas, de aves e de animais que encontram aí nas regiões onde cada um desses grupos está. E aí, a elaboração de um cocar, que é um adorno que se coloca na cabeça e que tem fins aí ritualísticos. Também para o dia a dia, tem uma função de delimitar o chefe de uma tribo, os cargos em que cada pessoa ali exerce. Então, o cocar e a arte plumária tem uma definição social também importante. Bom, essa pintura corporal, então, que foi observada logo a princípio da chegada dos portugueses, ela faz parte do cotidiano desses grupos indígenas. Podem ter aí uma pintura dedicada ao dia a dia, ao cotidiano. Então, essa pintura geralmente menos elaborada, e algumas pinturas mais elaboradas, especialmente criadas para ocasiões especiais. Ritos sagrados, preparação para o casamento, nascimento de uma criança, festividades, boa colheita, tudo isso está relacionado com aquilo que a gente pode chamar de ocasiões especiais. Essa pintura também, muitas vezes relacionada, então, às crenças, à identificação de uma tribo, alguns desses membros aí se identificando dentro da própria tribo de forma diferente, porque cada um tem funções diferentes, ou simplesmente também para embelezar o corpo. Então, percebam que essa arte aqui para os nossos indígenas do período pré-cabralino, ela não tem uma função só estética, uma função de embelezar, mas ela tem também uma função utilitária, algo que talvez não tenha sido muito frequente em outros grupos que a gente tem estudado na história da arte. Aqui, algumas representações dessas pinturas e desses adereços corporais. A gente tem aqui já uma senhora indígena realizando a pintura em uma outra pessoa, a representação de uma mulher indígena, aí pintada com as cores, o vermelho e o preto, que tem relação aí com o urucum e o genipapo, nós já vamos falar dessas duas sementes, esses dois frutos. Aqui também, na perna, algumas pinturas, junto com adereços plumários. Outro grupo com um cocar e com adereços e com pintura. Um indígena, aqui também, com uma pintura, essa pintura seria para o cotidiano. E crianças, todas enfeitadas, provavelmente para algum ritual sagrado, para alguma festividade, para alguma ocasião especial. Falando um pouco mais sobre isso que eu acabei de citar, as sementes, né, para usar e para fazer os desenhos corporais, a gente precisa destacar que tudo, absolutamente
tudo que o indígena utiliza é retirado da natureza. E numa relação muito diferente da relação que o europeu havia construído com a natureza e que nós hoje, brasileiros, construímos com a natureza. Uma relação que hoje, muitas vezes, ela é agressiva, ela é destrutiva, não era a ideia por trás desses grupos indígenas brasileiros. Muitas vezes a gente já vê um senso de sustentabilidade ambiental nesses grupos indígenas muito forte se comparado com os nossos de hoje. A questão até de deixar a terra descansar, mudar-se de região para deixar aquela terra que por muito tempo teve produção agrícola descansar e depois de certo tempo retornar. Então, a gente já vê uma questão sustentável ambiental. Tudo, então, retirado da natureza de uma forma muito cuidadosa e as tintas também. A semente do urucum vai dar as cores vermelho e amarelo, dependendo aí do quão maduro está esse fruto, essa semente desse fruto. Aqui nós temos um exemplo. O genipapo também, em relação à sua maturação, nós teremos a possibilidade de encontrar dentro do fruto as cores para fazer a pintura, tanto para o preto quanto para o azul. Além de tintas, também poderiam ser usados aqueles elementos que nós já comentamos, utilizados pelos artistas da pré-história. O carvão, sangue de animais, gordura, também podem ser utilizados para as pinturas corporais. Aqui, uma informação a título de curiosidade: em algumas tribos hoje ainda há um ritual de preparo para o casamento, especialmente para a menina. Quando ela chega à adolescência, ela fica confinada cerca de 1 ano para aprender com as mulheres mais velhas como ela deve se portar na vida adulta. Então, ela estaria aí numa preparação para se casar, para se tornar uma mulher adulta e agora casada. Nesse período, destaca-se o comprimento do cabelo, isso ela deixa então crescer os seus cabelos e amarra tiras de cipó na altura dos joelhos. Por quê? Eles acreditam, e é comprovado não cientificamente, mas comprovado na prática, que ao amarrar esse cipó acima do joelho, a perna dessa mulher, a coxa dessa mulher vai engrossar, colocando então ela num patamar agora não mais de menina, mas de mulher. E ao sair desse confinamento, ela passa por um ritual da pintura corporal, e essa pintura agora para a ocasião especial do seu casamento. Isso ainda hoje acontece. Bom, dando seguimento, a gente tem aqui de novo o destaque para os materiais, os produtos ou tudo aquilo que pode ser utilizado para decoração e para o adorno desses indígenas, destacando os elementos que vêm então da natureza: sementes, penas de pássaros, pedaços de bambu, ossos, tudo isso e muito mais sendo utilizado para fazerem colares. Aqui temos algum exemplo dos colares, aqui também um colar de arte plumária, aqui um colar de semente, os cocares, né, que é basicamente essa arte plumária, os enfeites corporais, aqui variando, né, na cintura, no braço, tudo isso, e também a decoração dos armamentos. Olha que interessante, nós vamos ter aqui não só armamentos, mas nós temos alguns itens de instrumentos musicais. Percebam, tudo que os indígenas produzem, mesmo que seja com uma finalidade, como arma para se defender, para caçar e para pescar, é adornado também. Então, uma reunião do senso estético e do senso utilitário nessa arte. A arte indígena pré-cabralina teria essa função dupla, então, embelezar e ser útil, não só um nem o outro, mas as duas coisas ao mesmo tempo.
A mesma coisa com a questão da cerâmica, né? A cerâmica, ela é importantíssima para o cotidiano desses grupos de pessoas. Então, recipientes para uso doméstico, vasos, tudo isso são modelados com diferentes tipos de materiais, desde o barro, a argila, aí variando conforme o indígena e o seu território, o seu local onde ele se encontra, né? Então, essa modelagem, ela demonstra mais uma vez a habilidade manual desses grupos. E eu trouxe aqui para destacar para vocês, não tem no livro os chamados licocós. Esses licocós são esses pequenos bonecos que os indígenas modelam, fazem como cerâmica, para mostrar algumas das atividades das tribos. E esses licocós são importantes para os historiadores, para os arqueólogos, para os antropólogos entenderem um pouco dessa cultura que, para nós, é muito diferenciada, né? E que tem muitas vezes uma dificuldade de compreendê-la. Além disso, esses vasos, né, de cerâmica, que podem ser de diversos materiais, vão ter também uma decoração, muitas vezes colorida, outras vezes um pouco menos, mas tem cor, assim, nessa decoração, e passado um tipo de verniz para fazer o acabamento nessa cerâmica, para ter uma maior durabilidade, né? Isso tudo, então, é feito com a resina do jatobá, que vai servir, então, como verniz. Os pincéis são utilizados, de novo, pincéis naturais. Penas de árvore, talos de madeira, fibras de plantas variadas. Tudo isso sendo utilizado, então, como pincel, como elemento que vai adentrar e colocar nesses objetos a sua decoração. Os trançados são impressionantes a forma com que esses indígenas conseguem fazer, e a variedade de plantas que nós temos no Brasil faz com que cada grupo, em cada território, possa fazer objetos muito diferentes uns dos outros. Aqui nós temos a representação de um cesto, né, que serve, então, para guardar alimentos e pode também servir para a pesca, eles usam algumas vezes também isso para pesca, e algo importantíssimo para o nosso clima quente, o abano aí com esses trançados que eu já tive a oportunidade de usar e é muito mais eficaz do que, por exemplo, os leques de origem oriental, né? Interessante demais a questão do abano e muita eficiência para espantar mosquito e para refrescar nos momentos em que está muito quente. Mais um pouquinho dos trançados, né? Cestos, aqui até um objeto, um cesto para carregar crianças, tapetes, e aqui um pouco da forma com que esses indígenas fazem. Então, tem uma pequena ideia aí que diz: é trançando que o indígena constrói sua casa e uma grande variedade de utensílios, como cestos, trançados para ajudar no preparo dos alimentos, armadilhas para caça e pesca, abanos, objetos de adorno pessoal, redes para pescar e dormir, instrumentos musicais, etc. Então, com o trançado, a gente vê a utilidade que essa arte ganha no mundo aí indígena. Importantíssimo, né? Essa finalidade é uma das mais importantes. Só para a gente encerrar, o livro de vocês traz uma referência muito interessante dessa influência dos grupos indígenas, tanto pré-cabralinos quanto aqueles que ainda se desenvolvem nos dias de hoje, em outras manifestações artísticas, em outras manifestações estéticas. No caso aqui da referência é com um grupo musical das décadas de 60 e 70, que era o grupo Secos e Molhados, tinha seu representante principal, o vocalista, o Ney Matogrosso, que continua hoje em carreira solo, né, fazendo os seus trabalhos, e a gente vê aqui
a utilização desses elementos indígenas, dessas referências indígenas, para agora chamar a atenção das pessoas para o quanto é importante e o quanto deve ser valorizada essa cultura que faz parte da formação do povo brasileiro. A gente tem aí hoje uma mistura, né, das nossas etnias, dos europeus, os vários europeus que vieram, desde portugueses, espanhóis, quanto depois, mais tarde, alemães, italianos, holandeses, japoneses e muitos outros, além da formação básica nossa desses grupos indígenas e dos povos africanos que foram trazidos escravizados. Então, a nossa raiz do Brasil, a identidade do povo brasileiro, está muito interrelacionada com essas três grandes etnias: europeus, africanos e os povos originários, os indígenas. A gente via, então, nas apresentações dos Secos e Molhados, muitos de movimentos corporais atrevidos e que fazem aí uma referência aos movimentos corporais que os grupos indígenas fazem no seu dia a dia. Isso é o entendimento do que a arte hoje chama de o corpo como suporte de arte também. Aí a gente faz uma referência até com as tatuagens, os piercings, todas as modificações estéticas que a gente faz, utilizando então o nosso próprio corpo como uma tela, como um objeto de arte, ok? Pessoal, eu deixei para vocês como tarefa os exercícios do livro. São os exercícios de fixação, são 3. 2 são basicamente que vocês vão escrever, e o terceiro que envolve um desenho, uma produção aí de desenho, para vocês treinarem ou continuarem aí manifestando essa parte artística de vocês. Além disso, eu coloquei uma indicação de um vídeo no YouTube para vocês assistirem e para vocês fazerem uma relação com o conteúdo do livro. Então, vocês têm que ler o texto do capítulo e também um vídeo extra desse grupo Secos e Molhados se apresentando ao vivo no estádio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A gente continua acompanhando vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau!